Olá mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Robespierre Amor Demais. Hoje connosco temos o João Vilela, do Comboio Suburbano, que já conhecem. O Daniel está entre nós, mas está só em espírito. não vai poder participar exatamente, mas está cá. João, hoje tu és o convidado, tu és a estrela. E pronto, queria começar por uma cena muito simples, é habitual, não é? Portanto, nós ouvimos muitas vezes que os fascistas, se a gente lhes atirar com poesia para cima e arte, eles explodem, não é? Porque eles não suportam poesia nem arte, nem há fascistas artistas ou poetas, é assim, não é? Completamente. Aliás, esses canalhas não suportam poesia. É uma frase que me mexe completamente com o espírito, pá, e com o sistema, porque, pá, não. Não é nada verdade. Aliás, o que mais houve nas experiências fascistas todas foram precisamente artistas e pintores e poetas e o raio que o parta envolvidos no processo. Pá, porque a arte é uma forma de propaganda, além de dizer outras coisas, é também e é com muita força uma forma de propaganda. Portanto, este pessoal é facilmente arregimentado e pago para fazer louvores ao ditador e fizeram em todas as ditaduras fascistas do século XX. Epá, eu se calhar acho que a gente não está a levar a cena. Estamos a levar literalmente mais, porque pá, se lhes atirarmos com um volume dos Lusíadas dos antigos encadernado em couro, aquilo se calhar faz moça. Isso aleija, é verdade, sim senhora. Pá, mas aí a questão não é tanto a poesia, é mesmo a física, não é? Então, isto serve daqui de introdução parva para o tema de hoje. Vamos falar de uma pessoa que não é assim muito conhecida publicamente. É conhecida a nível de história e também algum pessoal de história de arte, por exemplo. Mas mais assim um conhecimento específico. Vamos falar de um senhor chamado António Ferro, que é uma das figuras centrais do Estado Novo e que nos pode ajudar aqui a perceber não só as dinâmicas e aquilo que foi o Estado Novo, mas também muitas das coisas que estão a passar-se hoje em Portugal e daquilo que foi criado o mito do que é Portugal e ser português. João, começo por perguntar o básico, não é? O simples, quem é o António Ferro, de onde é que vem, quais é que são as suas origens? Muito bem. Pá, a primeira coisa, agradecer-vos o vosso convite. Eu acompanho o Robespierre Amor Demais e pá, já tiveste também pelo menos 2 ou 3 vezes no podcast onde eu vou participando, no Comboio Suburbano, e portanto é sempre fixe falar contigo. E é fixe falar sobre o António Ferro porque realmente é como tu dizes, é daqueles nomes que fora dos espaços do pessoal especialista em coisas, há muito pouca malta que fale dele e que saiba sequer quem é que ele foi. E eu digo, sem medo de errar, que o António Ferro há de ter sido o intelectual mais importante do século XX português. Eu sei que muita malta vai ouvir isto e vai deitar as mãos à cabeça. Como assim mais importante que o Fernando Pessoa? Tipo, bué mais importante que o Fernando Pessoa. Mais importante que o José Saramago, foda-se, coitado do José Saramago. Tipo, não estou com isto a dizer que ele era melhor em termos de qualidade do que fazia. Era melhor em termos da influência daquilo que ele fez na história de Portugal. O Saramago, pá, não criou a percepção que os portugueses têm de si próprios e o Pessoa também não, terá contribuído lá com os poemas da mensagem e tal, mas mais uma vez, essa contribuição foi apropriada pelo Ferro e foi transformada numa marca de identidade por ele e pela política do espírito dele. Começar pelo princípio, quem é que era o António Ferro? E isto é giro porque depois quando a gente falar daqui a bocado do Salazar, vamos ver que são pessoas muito diferentes e que tinham tudo para vir a ser grandes amigos um dia. O António Ferro nasceu em 1895, era jornalista e era editor e era um homem ligado à cultura, sobretudo à literatura. Ele nasceu em Lisboa, na zona na Rua da Madalena, não é? Cresceu lá, o pai dele era um sujeito oriundo do Alentejo que tinha ficado rico com o comércio, a mãe dele era uma dona de casa da época, nada de muito especial a dizer-se. Ele estudou no Liceu Camões, que já na altura era um liceu de betos e era um liceu de elite lisboeta. Foi lá que ele conheceu, entre outras pessoas, o Mário de Sá Carneiro,
e é a partir desses contactos que ele vai fazer no Liceu Camões que ele vai começar a tornar-se uma figura muito importante do panorama literário português. À medida que os anos vão avançando, ele vai se dedicar ao jornalismo profissionalmente e vai ser um homem importante no jornalismo português porque ele vai fazer uma coisa que não era assim muito comum nos jornalistas portugueses do início do século XX, que é basicamente viajar pela Europa toda e não só, para conhecer os grandes ditadores do entre-guerras. O Ferro é um homem absolutamente fascinado por todas as experiências autoritárias de extrema-direita do período entre 18 e 39, não é? Ele vai à Itália entrevistar o Benito Mussolini, ele vai à Espanha entrevistar o Primo de Rivera, ele vai à Turquia entrevistar o Ataturk, ele vai entrevistar uma série de sujeitos que no período de entreguerras decidiram tomar nas suas mãos o destino dos seus países através de experiências políticas muito autoritárias e muito à direita, e o homem é absolutamente fascinado com aquilo. E é absolutamente fascinado com essas experiências políticas e é também fascinado por um aspecto dessas experiências políticas que é o papel que a propaganda vai ter em todas elas, ou seja, o modo como todos esses regimes vão para se legitimarem, para se estruturarem e para ganhar interação social, usar meios de propaganda modernos com os quais conseguissem chegar à população. E portanto é isso, o Ferro é um homem que quando chegamos a 1926, isso dá o 28 de maio, e a 32, quando o Salazar chega ao poder, tinha uma longa carreira jornalística muito importante, a correr a Europa toda, a conhecer os grandes nomes da política de extrema-direita dessa altura, e portanto é um homem que é fascinado por propaganda política e sabe como fazer essa propaganda política porque aprendeu com os melhores. E já nessa altura, já ligado ao Orfeu, não é? Que não deixa de ser um dos maiores polos da intelectualidade em Portugal nessa época. Sim, sim, o Ferro é o editor do Orfeu. O Orfeu, quando foi editado, o sujeito que basicamente o editor da revista Orfeu era ele. Portanto, o homem é um sujeito que não se dava, como eu dizia há pouco, nada mal com os tipos mais. Com os grandes poetas daquela altura, com os grandes poetas modernistas daquela altura. E isto, sim, para voltarmos àquilo que estavas a dizer há bocado, o, o Ferro é a prova de que pá, fascistas não aguentam minimamente ouvir um poema. Tu lês um soneto ao ouvido de um fascista e ele cai para o lado. Epá, não faz qualquer sentido. Aliás, pelo contrário, nesta fase, e nós estamos numa época em que as coisas estão mais ou menos parecidas, não é? Nesta fase estava muito na moda ser de extrema-direita, quer dizer, as experiências de extrema-direita estavam a criar um grande entusiasmo nas fileiras dos intelectuais e o Ferro era um exemplo disso. Tal como os tipos da Orfeu, o Fernando Pessoa, quando a gente vai ler os textos do Fernando Pessoa sobre política, pá, aquilo é de um reacionarismo quebrado aos céus. Quando a gente vai ler o Almada Negreiros, o Almada Negreiros foi praticamente durante a vida toda um dos artistas oficiais do regime. Ele fez cartazes a apelar ao voto na Constituição de 33 e por aí fora, quer dizer, nesta fase todos estes artistas ligados ao modernismo, ao primeiro modernismo, não é? Ao Orfeu, etc., pá, eram tipos muito, mas muito à direita, nem pouco mais ou menos eram antifascistas ou críticos sequer do regime. Depois há esta tentativa de tentar passar pelo meio dos pingos da chuva. Eles tinham de comer e naquela altura a vida era difícil para eles e era difícil para o Soeiro Pereira Gomes que morreu com tuberculose, amigos. Portanto, havia uns que era para quem a vida era difícil e aceitavam participar com propagandistas do regime e outros que não. E estes claramente aceitavam que sim. E não era por venalidade, era mesmo porque, pá, eu concordo com este sujeito, eu concordo com a proposta política que está aqui a ser feita, portanto eu vou atrás do Salazar. Isto é trigo limpo, no caso dos modernistas isso é trigo limpo. Então, e diz-me lá, portanto, estás-me aqui a descrever o Ferro, um homem vivido, um homem que viaja, um homem bastante sociável por tudo aquilo que estás a dizer, pá, um gajo que se dá com vários intelectuais. E do outro lado temos o Salazar, uma beata de sacristia, um gajo com uns choininhas quase, bastante antissocial. Como é que se dá aqui este conhecimento, como é que eles se conhecem e como é que se desenvolve
a relação entre os dois. Isso é mesmo verdade, isso é mesmo verdade. O Salazar e o Ferro, num primeiro momento, parecem ser duas pessoas que ou nunca se vão cruzar na vida, ou se cruzarem na vida vão se detestar um ao outro, não vão conseguir conviver um com o outro minimamente. Só que, epá, os dois têm uma coisa em comum. O Salazar e o Ferro têm uma coisa em comum, que é um grande faro político e uma grande percepção de o que é que eu sei fazer que aquele sujeito não sabe, não é? O Salazar muito depressa compreende que, epá, eu cheguei agora, não tenho que explicar quem é o Salazar, tu fizeste uma descrição muito boa, não é? Eu cheguei agora de Coimbra, sou um sujeito ligado ao centro católico, tenho algum talento político, não há dúvida nenhuma. O Salazar sabe perfeitamente que é um homem que percebe de política e sabe como é que vai meter no bolso os militares que o convidaram para ser Ministro das Finanças e se tornar ele não só Ministro das Finanças, mas chefe da ditadura daquela altura, não é? Da ditadura militar e mais tarde do Estado Novo. Mas o Salazar percebe as suas próprias limitações e a sua grande limitação é precisamente o facto da classe alta de Lisboa e da elite bem pensante de Lisboa olhar para o Salazar e ver exatamente isso que tu estás a dizer. É um labrego, é um sacristão, é um papa-hóstias, enfim, eram todos estes nomes engraçados que eram dados ao homem quando ele chegou ao poder, ainda para mais um homem que chega ao poder e começa a aplicar uma série de medidas que são bem impopulares, começa a subir impostos, começa a restringir muito a despesa pública e o pessoal começa a ficar muito aziado com este labrego que chegou agora aqui e metade a cabo da vida. Quer dizer, as medidas do Salazar foram muito gravosas para setores amplos da classe média de Lisboa que não gramavam nada dele. Por seu turno, o António Ferro era um homem fascinado, como eu disse há pouco, com as ditaduras da Europa, mas também era um homem que percebia, porque isso não era difícil de perceber, que os militares que chegaram ao poder com o 28 de maio não tinham a mais pequena das ideias do que é que iam fazer de concreto para estruturar um regime com pés e cabeça. Nenhum deles era um líder político. Todos eles eram, enfim, existe aquela expressão, é burro que nem uma bota da tropa, pronto, todos eles eram burros que nem uma bota da tropa. E o Salazar, apesar de tudo, não. O Salazar não era um tipo estúpido, era um tipo que percebia o que estava ali a fazer, mas a quem faltava exatamente aquilo que o António Ferro tinha, que era bons contactos, boas relações, conhecimentos dentro da tal elite bem pensante de Lisboa, portanto os dois tinham qualquer coisa para dar um ao outro. Há um historiador muito engraçado, que é o Veríssimo Serrão, que é um historiador que era claramente um historiador alinhado com o Estado Novo, embora fosse já de uma fase bastante posterior a isto tudo, já é, penso que dos anos 60, 70, mas é um sujeito que estava muito alinhado com o regime, e quando escreveu uma história de Portugal, ele faz essa história de Portugal quase na perspectiva de quem está ao lado do regime, não é? E bom, o Veríssimo Serrão diz uma coisa muito engraçada sobre o António Ferro. Ele diz que quando ele foi nomeado pelo Salazar para o Secretariado da Propaganda Nacional, aquilo foi recebido com grande alegria pelos jornalistas. Eu estou aqui à procura da frase exata do gajo. Exatamente, dizia o Veríssimo Serrão, a imprensa tecia um coro de aplausos à escolha do governo, por se tratar de um colega de profissão que contava com muitos amigos nos meios artísticos e literários, homem de excelente trato e determinado na ação. Ou seja, o Salazar escolhe este gajo por isto, porque ele é um tipo que conhece os jornalistas, é um tipo que conhece os artistas, é um tipo que conhece pessoas que se virem o António Ferro ao lado do Salazar, vão pensar, este gajo é bom, este gajo não é assim tão mau. E como os dois percebem isto, quando o Salazar chega ao poder em 32, o Salazar foi Ministro das Finanças de 28 até 32, em 32 passa a ser Presidente do Conselho. E pouquíssimo tempo depois de chegar a Presidente do Conselho, o António Ferro vai entrevistá-lo para o Diário de Notícias e vai fazer uma série de entrevistas ao Salazar, que vão ser, enfim, uma espécie de cartão de visita do Salazar às pessoas que não gostavam dele. E nessas entrevistas, que são uma absoluta delícia, o Salazar e o António Ferro estão não só a fazer uma entrevista, mas estão também quase a discutir, olha, eu não sei se já percebeu ao seu Salazar, mas eu podia lhe dar aqui um jeitinho no seu governo.
E o Salazar fica, ai sim, então e o que é que você gostava de fazer no meu governo? Ora, explique-me lá. Epá, você sim é fracota em termos de propaganda. Propaganda, o que é isso? E eles vão ali em pezinhos de lã, começando a aproximar-se durante as entrevistas, até que no fim o Salazar acaba por nomear o Ferro para uma coisa que é o Secretariado da Propaganda Nacional, que o Ferro dirigiu até os anos 40. Nessa altura, nos anos 40, quando começa a chegar ao fim a Segunda Guerra Mundial e se percebe que os regimes de que o Ferro gostava muito tinham acabado todos, ele demite-se do Secretariado de Propaganda Nacional e vai morar para o campo e abandona quase a vida civil. Portanto, é um senhor que percebe que foi derrotado, ao contrário do Salazar, que teve algumas dificuldades. Mas também, não é? Dar a mão à palmatória. O gajo dura até aos anos 70. Acho que o Salazar não percebe é que está derrotado nas guerras coloniais logo desde meados de 60, mas pronto. Mas isso já é outra história. Yeah, o Salazar, deixa só dizer isto. O Salazar percebe que acabou a fase das ditaduras, mas ele não está disposto a ir para casa. E, portanto, o gajo deixa cá ver como é que eu me readequo aqui à situação do pós-guerra e tal. E olha, que até nem correu mal, o homem morreu no poder. Portanto, alguma coisa o gajo Yeah. percebia. Era um rato, pá. Aquele Não, o homem era gajo, um o rato. gajo é um rato. O gajo é um rato e ele consegue se rodear de várias pessoas. Isso também já tenho vindo a notar. Daquilo que também tenho andado a estudar, o gajo consegue se rodear de uma série de pessoas que conseguem ter as capacidades que ele não tem e fazem o trabalho por ele. Portanto, ele nesse aspecto é um gajo bastante inteligente e bastante capaz. Agora, diz-me lá, portanto, estavas a falar aqui do Ministério da Propaganda. Em que é que consiste o trabalho do Ferro e qual é o impacto no país? Já nem vamos falar do Estado Novo. No país e na população, quais é que são as marcas? O que é que o António Ferro faz que nos marca até hoje? Pá, podíamos estar aqui até amanhã, porque aquilo é qualquer coisa de absolutamente espantoso. Pá, vou começar só pelo princípio. Eu estava a falar há bocado das entrevistas do António Ferro ao Salazar e eu tenho aqui uma parte dessas entrevistas que queria só ler, porque é fixe, acho que é importante um gajo ouvir a conversa entre os dois Força, para força. perceber o que é que foi esta cena. Então, o, um, o Ferro, numa parte das entrevistas, só para dar uma contextualizaçãozita, o Ferro está a tentar convencer o Salazar, está-lhe a perguntar, Sr. Presidente, pá, o Sr. Presidente, não sei se já percebeu, mas o seu regime é meio parecido com o regime da Itália e da Alemanha. O Salazar não gosta muito desta comparação, mas pronto, ok, sim, é tudo regimes de autoridade, há aqui qualquer coisa de parecido entre aquilo que eu estou a fazer e aquilo que o Mussolini está a fazer. Pronto, eu não gosto assim muito de algumas coisas que o Mussolini faz, ele é um bocadinho apalhaçado, é um bocadinho histriónico, eu não gosto muito daquilo, mas pronto, sim, estou a ver as parecenças, estou a ver onde é que você quer chegar. E o Ferro tenta-lhe meter esta maravilha pela garganta abaixo. Ele diz, mas são os próprios amigos da situação, os rapazes sobretudo, que falam constantemente, marcando um contraste do dinamismo da Itália Nova e da Alemanha Nova. Ou seja, o Ferro começa aqui a dizer, Presidente, não sei se há, mas há aí uns rapazes, uns amigos meus, ou seja, as pessoas que tu queres que eu traga para o teu lado, as pessoas que tu queres que eu faça gostarem do teu regime, que falam muitas vezes da Itália e falam muitas vezes da Alemanha Nova. E o Salazar responde, eles têm razão, mas esse dinamismo que tanto os entusiasma e que reconheço conveniente, nem sempre é propriamente de ação pura e útil, mas é de palavras e gestos e tal. Ou seja, ele começa-se a encolher, ele não está assim com muita vontade de deixar a conversa deslizar para aí para o sítio da propaganda. E mais adiante ele vai dizer ainda uma coisa mais interessante a este respeito. Ele diz, Mussolini e Hitler enchem esses intervalos, esses espaços mortos com discursos inflamados, com cortejos, com festas, gritando o que já se fez e o que se pensa fazer, e fazem bem, porque assim vão entretendo a natural impaciência do povo, a galeria das situações de autoridade e de força, que estão sempre à espera do número difícil e perigoso, do número do circo. Teremos de ir para aí, repara ele, para uma propaganda intensa, mas é lamentável que a verdade precise de tanto barulho para se impor, de tantas campainhas, bombos e tambores, dos mesmos processos exatamente com que se divulga a mentira. Ou seja, o Salazar não gosta muito da ideia da propaganda.
Isto é uma coisa que eu gosto muito de dizer, porque o pessoal fica sempre muito chocado quando eu digo, mas eu acho que tu não ficas, és um tipo que não se choca com facilidade. Não, O não Salazar é mesmo. um gajo que está à direita do Mussolini e do Hitler. Neste sentido, o Mussolini e o Hitler, para o Salazar, são pessoas que precisam do aplauso da população, do aplauso da plebe, do aplauso das massas. Quer dizer, e o Salazar acha isso uma palermice. Então, se o chefe sou eu, as pessoas, se gostam de mim ou se não gostam de mim, azar delas. Se gostam, ainda bem, se não gostam, gostassem. Porque eu não vou estar a fazer propaganda para esta gente gostar de mim, eu não vou estar a tentar convencer estas pessoas a gostarem de mim, porque eu tenho razão e o chefe sou eu é que mando. Eu não tenho que estar aqui permanentemente a tentar fazer com que as pessoas gostem de mim, quando eu estou-me completamente nas tintas se elas gostam de mim ou deixam de gostar. E o Ferro vai-lhe responder isto, que eu acho que é a frase que finalmente mete o Salazar ao lado dele. Ele diz: os povos, infelizmente, repara bem, infelizmente, numa inquietação que nem sempre lhes traz felicidade, não se contentam com os melhoramentos materiais, com as certezas do seu progresso. Gostam, por instinto, de se sentir viver espiritualmente, com uma finalidade, com uma bandeira. Atrás da forma rígida do decreto, da ordem seca, querem sentir a expressão, a ideia, a obediência do chefe às suas aspirações confusas. Os povos não gostam de ser arrastados, gostam de ser levados. Isto é maravilhoso. Ah, pá, já. Mas é isto, quer dizer, É bastante inteligente da parte dele. é mesmo, é aquela coisa, pá, ó Sr. Presidente, a gente sabe que o senhor que manda e que quem manda aqui é o senhor e continência e tal, mas veja, as pessoas gostam de sentir que, pronto, que alguém está preocupado com elas e se a sua postura é de caguei para vocês, quem manda sou eu, o pessoal vai ficar aborrecido, o pessoal não vai gostar do seu regime, os meus amigos que eu quero convencer não vão gostar do seu regime. Portanto, olha, temos que arranjar aqui uma forma disto funcionar. Epá, e o Salazar entrega então nas mãos do Ferro essa tarefa, não é? Então vai lá fazer a propaganda do regime, vai lá para o Secretariado da Propaganda Nacional, o SPN, epá, e a partir daí o Ferro vai começar a construir propaganda e respondendo ao que tu estavas a dizer, fazendo assentar uma boa parte dessa propaganda numa ideia de identidade nacional que pá, basicamente ele vai fazer aquilo que a propaganda bem feita tem de fazer, que é quando tu queres convencer pessoas a fazer coisas, tu identificas de que coisas é que essas pessoas gostam e associas a tua ideia a essas coisas que as pessoas já gostam. Quer dizer, aquele exemplo que se dá sempre dos reclames de manteiga, não é? Pois uma família muito feliz, com o pai todo contente, com a mãe muito feliz, com os meninos todos saudáveis e a sorrir também e não sei o quê. As pessoas gostam da ideia de pertencer a uma família feliz, não é? E depois lá para o meio, quando as pessoas já estão imbuídas, eu gosto desta ideia, gosto desta imagem, gosto desta gente, gosto desta situação, metes lá a manteiga, marca não sei o quê, e a pessoa pensa, olha, a manteiga não sei o quê é esta coisa boa de que eu gosto, não é? Está associada a esta atmosfera e a esta imagem de uma coisa que eu gosto. O Ferro foi fazer exatamente a mesma cena com o regime. E o que é que ele começa a fazer? Ele começa a identificar nas regiões todas, em todo o território português, quais são as tradições, quais são os costumes, quais são os hábitos, quais são as coisas que as pessoas costumam fazer, e começa a mandar construir edifícios, começa a mandar fazer quadros, começa a mandar fazer filmes, começa a mandar fazer obras de propaganda que misturam o regime com as coisas que já são tradicionais daqueles lugares. E de repente surge uma perspectiva de que o Salazar, o salazarismo e a identidade nacional estão todas misturadas e estão mais ou menos associadas entre si. É esse o trabalho do Secretariado da Propaganda, é fazer com que surja uma identidade nacional em que o Salazar e o país são uma e a mesma coisa. Então, e vamos lá aqui pôr isto em concreto. Epá, e também fazendo já aqui uma introdução do que é que são os temas. O que é que vai ser isto da Portugalidade? Qual é o impacto? Portanto, estavas a falar dos filmes, portanto, a criação do cinema como objeto de transmissão das ideias do Estado Novo. Calculo que a rádio também tenha tido, principalmente coisas como a Rádio Renascença, tão ligada à Igreja Católica, que tenha tido também aqui um papel. Mas que outros meios? A gente tinha falado aqui há uns dias, se não me engano, do fado, do futebol,
Epá, e se puderes explicar um bocadinho aquela história do pessoal que curtia era ciclismo e depois é que foi o futebol, epá, acho que era uma história, acho que era aqui um detalhe bastante delicioso. Então, basicamente o que é que o Ferro vai fazer? Ele vai tentar identificar coisas que já são populares naquele momento e tentar dar-lhes uma volta para que elas fiquem coladas ao regime. Um dos casos, o primeiro caso mais óbvio, não é? É o caso da religião católica. Isso aí, desde muito cedo, aliás, a Igreja Católica tinha sido bastante maltratada na Primeira República, e quando se dá o 28 de Maio eles começam a perceber, deixa ver se esta mudança de regime nos interessa, e quando começam a perceber que não só a mudança de regime se deu, como uma das figuras que está a ficar mais famosa dentro desse regime é um antigo membro do Centro Católico, é o Salazar, pá, eles começam imediatamente a tentar aproximar-se do regime, e o regime percebe, então tem aqui uma estrutura de âmbito nacional, que já está cá há séculos, que é mais do que importante para a identidade das pessoas. Eu não vou deixar que esta gente vá embora, eu vou apoiar-me nesta gente e vou incentivá-los e fazer com que eles me ajudem a ser um elemento de propaganda. Portanto, a primeira coisa da política de espírito do ferro é precisamente apoiar-se na Igreja Católica. E uma coisa que desde finais dos anos 10, inícios dos anos 20, se estava a tornar muito famosa em Portugal, era precisamente o Santuário de Fátima, onde tinha havido em 1917 a aparição da Nossa Senhora em cima de uma azinheira, e aquilo tinha se tornado um sítio de romaria, primeiro um sítio de romaria muito maltratado pelos republicanos, e depois um sítio de romaria que estava mais ou menos sem saber o que é que se fazia com aquilo, e o António Ferrer agarra a ideia do Santuário de Fátima, agarra a existência do Santuário de Fátima e transforma-o num veículo de propaganda do regime. Esse veículo de propaganda do regime, o Salazar não via mal nenhum nele, até porque depois ele permitia associar o regime à Igreja Católica e fazer aquela aliança que eu estava a falar há bocado. Relativamente depois à questão do fado. O fado é muito engraçado, porque também nas entrevistas que o António Ferro faz ao Salazar, a certa altura, o Salazar diz qualquer coisa como: nós temos de resolver os males da nossa raça, nós temos uma raça de pessoas indolentes, uma raça de pessoas tristonhas, uma raça de pessoas sem energia. Olha, uma das provas de que a nossa raça está estragada é que nós temos uma canção agora aqui em Lisboa, uma coisa horrorosa chamada fado, que é uma música que vai chorar as pedrinhas da calçada. Isto não é música que se apresente, é uma coisa tristíssima, uma coisa lamentável, não sei. E o Ferro deve ter engolido em seco, está calado. O senhor era fã do corridinho das velhinhas ganiçadas da Beira Alta. Eu francamente acho que Salazar não gostava de nada, era um homem que não tinha, ele não devia gostar de... Eu faço ideia como é que seria o Salazar na intimidade. O gajo, presumo que rezasse. Descomunal, meu. Uma seca descomunal. Presumo que rezasse, presumo que lesse livros de finanças, que era a cena dele, lia relatórios das merdas que ele tinha que ler e ia dormir. Ele devia ser aborrecidíssimo no trato pessoal. Com um chazinho morno e umas piugas assim. E uma camisa de noite. Nada de muito alcoólico, porque Deus do céu. Não, nem quero imaginar o que seria conviver com o gajo, ele deve ser mesmo muito chato. Mas enfim, o Ferro não era assim de todo. E quando o Salazar sai com essa do o fado é uma coisa tristíssima, lamentável, ele não lhe diz nada, mas percebe-se depois pelo andar da propaganda do Secretariado de Propaganda Nacional que o fado não é uma coisa que eles encarem como assim tão má. Aliás, eles vão depois perceber que isto é uma coisa extremamente popular, sobretudo aqui na zona de Lisboa, sobretudo entre a classe operária de Lisboa, que era, de resto, um setor social que importava meter na ordem e integrar no regime de alguma maneira, porque era o pessoal que fazia merda, era o pessoal que desde os anos 90 do século XIX permanentemente andava na rua a partir merdas e a pôr bombas e eram carbonários e depois eram anarquistas e depois eram comunistas. Eles tinham sempre vontade de... Só estavam bem a arrebentar, como diz o Ricardo Araújo Pereira. Portanto, era preciso arranjar a forma deles deixarem de ser tão arredios e tão contrários ao regime, e uma ideia que surgiu ao Ferro nessa altura foi pegar numa expressão musical que era muito típica
da classe operária lisboeta, não é? Dos bairros típicos de Lisboa, não é? Da Alfama, da Moraria, por aí fora, que era o fado, e tentar transformar essa expressão cultural operária, de que o Salazar não gostava, na canção nacional. Epá, e essa cena vai funcionar lindamente, aliás, de tal maneira que ainda hoje, e depois funciona lindamente porquê? Porque o Ferro tem todos os recursos do secretariado e vai levar o fado para uma outra forma de arte, deixa de ser uma canção que se canta nos retiros, não é? Nos bares de bêbados da Alfama e da Moraria, Yeah, e vai nas passar a tascas. estar no cinema. E há nas tascas, sim, nas tascas desses bairros. E vai passar a estar no cinema. De repente tu tens a Amália Rodrigues e tens os fadistas todos dos anos 30 e por aí fora a cantar em filmes portugueses. Pega num filme português antigo qualquer e praticamente todos esses filmes foram financiados pelo Secretariado da Propaganda Nacional ou pelo Secretariado Nacional da Informação, que é o sucessor a partir de 44. Pá, em todos eles tu vais ter um fadista qualquer a cantar um fadinho em algum momento. Yeah, É uma yeah. coisa, é uma coisa permanente. Os gajos vão absorver essa forma de cultura popular e lá está, vão esvaziá-la do conteúdo propriamente operário, porque existiam fados nos anos 20, nos anos 10 e por aí fora, que eram fados abertamente anarquistas, abertamente republicanos e não sei o quê. Isso vai tudo acabar, essa tradição perdeu-se. Vai ser o fado da Amália Rodrigues a dizer que a vida é muito triste e que eu choro muito e que não sei o quê. Deixa de haver a dimensão política que o fado chegou a ter no seu primeiro momento. E lá está, e tem a projeção do cinema, tal como, sei lá, quando tu pensas depois nos monumentos nacionais, naquela imagética que um gajo tem, tipo do Castelo de Guimarães, ou do Castelo de São Jorge, etc. Aquilo que vai ser construído pelo Estado Novo, a forma como os monumentos vão ser ou restaurados pelo Estado Novo, ou construídos como se alguma vez lá tivessem estado, também serve para criar uma imagem de como é que Portugal sempre foi, e essa imagem está muito associada à figura do Salazar. A questão do futebol que tu também aí falaste, essa parte é muito engraçada. Antes de ir para o futebol, João, deixa-me só perguntar-te uma coisa, desculpa lá. Em relação ao Estado Novo, portanto, estamos a falar de uma altura em que as pessoas são bastante pobres, e estamos a falar aqui do cinema. Portanto, tu para ires ao cinema precisavas Yeah. de pagar. Também havia a cena da revista e não sei o quê, mas também era a pagar e quase ninguém tinha televisão em casa. Portanto, como é que é feito? Na rádio, sim. Toda a gente tinha rádio, portanto, pôr fado na rádio era garantido sucesso. Mas como é que é feito estas coisas do cinema, do teatro, chegar aos cidadãos comuns, principalmente nas duas cidades, Lisboa e Porto, porque depois no resto, epá, calculo que não. Portanto, tinham o apoio da Igreja Católica e pronto, era isso, não é? Também a concentração de gente também não era muito grande. Mas tens ideia de como é que isto foi feito? Houve subsídios? Houve o quê? Opa, é assim, primeiro o cinema nos anos que a gente está a falar era um sítio onde a malta ia bué. A malta não era assim, não era, ok, era preciso pagar o bilhete, é certo. Pá, mas também se pensares, as pessoas não tinham muitas mais coisas que fazer na vida em termos de entretenimento. Não tinhas assim uma quantidade grande de coisas, não vivias no século XXI, não podias escolher entre a Netflix, a Amazon, ou a televisão, ou Yeah. tipo, não Portanto, tinhas ir muitas assim uma coisas vez para ou fazer. duas, ou uma vez a cada mês, ou a cada 2 meses ou 3, tipo, era uma coisa que estava ao alcance das pessoas. Sim, perfeitamente, aliás, e ia-se muito mais ao cinema nessa altura do que se vai hoje, porque lá está, era o entretenimento que havia, e era não só uma forma de tu veres filmes, se um gajo for ver, tipo, tudo o que tu vês de cenas antigas de notícias e não sei o quê, as pessoas iam ao cinema e da mesma maneira que agora temos meia hora de publicidade antes do filme, havia meia hora de notícias, tipo, tu saberes o que é que se tinha passado no país, no mundo, não sei o quê, e depois é que começava o filme. Portanto, a malta também ia lá para se informar. O cinema era um espaço de informação e de sociabilidade naquela altura. Portanto, o pessoal ia bué, o pessoal ia bué. Fora de Porto e Lisboa, pá, havia companhias itinerantes, havia malta que ia de propósito lá levar o filme. E era um negócio, havia a malta que fazia isso, não era tipo fazer isso por missão, era do estilo, epá, a minha vida é
levar um projetor, chegar a uma terriola qualquer, há uma sala com uma parede branca, põe lá um filme a rolar, epá, e a malta vai lá e paga uns cobras e vê um filme, porque lá está, o resto da vida daquelas pessoas ali não tinha assim muitas coisas de entretenimento para elas fazerem. Aparecer o senhor do cinema para mostrar um filme leva o pessoal a ir ver. Se os filmes que o homem leva são sempre filmes mais ou menos de propaganda do regime, ou de uma propaganda mais ou menos encapotada, como, sei lá. Portanto, tens essa situação. Eu por acaso soube através de conversas com pessoas que viveram na altura que em relação ao teatro havia uma prática bastante comum. Tipo, mais ou menos a meio das peças e coisas do género, fosse principalmente na revista, mas não só ao mesmo teatro. Se houvesse putos na rua ou pessoal ali do bairro que quisesse ir ver um bocadinho, era aberta a parte de cima das galerias e deixavam o pessoal ir. E pá, e os putos curtiam, iam lá para a parte de cima e viam e não sei o quê. Depois tinha uma outra particularidade, que pronto, o pessoal no Estado Novo era fã, não é? Que eram uns senhores, uns cavalheiros de bem, que também iam às galerias, geralmente para tentar solicitar favores sexuais e aliciar à prostituição essas próprias crianças e jovens. Era quase como se fosse o preço do bilhete, o que é interessante. Foi horrível, meu, horrível. Lembro-me de falar com um homem dessa altura e ele dizia, não, man, tipo, porque ele gostava bem de ir lá para o teatro e não sei o quê. E ele dizia, tipo, volta não volta, estava lá um gajo, tipo, de fatinho e gravata e de volta dos miúdos naquela olha, eu tenho aqui uns doces, não queres? Mesmo a jabar. Essa eu não sabia. Eu sabia que, pá, sobretudo no teatro de revista, as coristas, não é? As moças que faziam os espetáculos de dança e não sei o quê, normalmente eram também, e a expressão é horrorosa, mas é assim como foi dito, eram uma fonte de financiamento também. Ou seja, as coristas, depois de estar no palco a fazer o espetáculo, serviam como mulheres prostituídas para poder financiar o teatro, Sim, porque sim. muitas das vezes, pá, não havia propriamente financiamento público, não havia um Ministério da Cultura como há agora, e mesmo agora é a merda que é, e os espetáculos que recebiam dinheiro, pá, alguns seriam de revista, mas era sobretudo espetáculos mesmo para fazer propaganda pura e bruta, e mesmo assim não recebiam assim uma fortuna para manter o edifício, para manter as obras, para pagar aos atores todos e não sei o quê. O dinheiro não abundava e portanto havia essa péssima prática, que aliás depois teve consequências. Tu, se fores falar com qualquer atriz que tenha 60, 70 anos, e se lhe perguntares como é que foi convencer os pais dela que elas iam trabalhar para o teatro, era horrível, porque elas, olha, nem penses, quer dizer, tu vais acabar, como infelizmente muitas acabaram, e isso criava uma grande resistência. Sim, havia um grande estigma social de ir para o teatro, não é? Não só para as mulheres, para os homens também, mas também porque que havia esse subentendimento de que ires para o teatro, tu ias acabar a prostituir-te para te sustentar, o que é uma pena. Yeah. Mas pronto, olha, em relação ao futebol, ias a começar, eu interrompi, desculpa lá, se puderes continuar, diz aí então do futebol. Não, tranquilo, tranquilo. É assim, o futebol é muito interessante, porque pai até aos anos, eu diria pai até aos anos 30, sem exagero, o futebol não era assim um desporto muito popular, sobretudo nas regiões mais para o interior, porque era um desporto complicado. A gente agora, nós como crescemos todos a jogar e a ver jogos de futebol, sabemos as regras de trás para a frente, mas se nós pensarmos numa sociedade onde o futebol surgiu agora, e começa a explicar às pessoas, pá, isto é uma bola e tens de jogar só com os pés, menos quando sai do campo, aí já podes jogar com as mãos para fazer o lançamento, e depois quando sai por aquela linha vais para o canto e fazes um canto, e se houver uma falta há um livre. Pá, o futebol tem muitas regras, é um jogo relativamente Há um complicado. gajo que pode, Bastante, mas há um gajo que pode jogar com as mãos, mas só um. há um gajo que pode jogar com as mãos e só ele é que pode, e ele está junto à baliza, não é conveniente que ande a circular pelo campo fora, é um barbicais, quando um gajo pensa na coisa de fora. Pá, a malta naquela altura, até aos anos 30, gostava muito mais do ciclismo, porque era um desporto muito mais simples. É basicamente, pá, tens 10 gajos de bicicleta a correr daqui até ali, o que chegar primeiro ganha, pronto. Ou o boxe, não é? Que é, tens dois gajos à pera, o que levar uma pera e cair ao chão perdeu.
são desportos mais óbvios, mais simples. Mas em todo o caso, à medida que as cidades começaram a crescer, sobretudo que Lisboa começou a crescer e o Porto também, mas talvez menos, as pessoas começam vêm de fora, vêm das aldeias, vêm de sítios onde vêm para um sítio onde não conhecem ninguém ou onde conhecem muito pouca gente, onde não sabem quais são as tradições lá do sítio, não sabem o que é que se faz ao sábado à tarde quando se está de folga, o que é que a gente faz para passar o tempo. Começam a tentar perceber o que há para fazer e uma das coisas que começa a atrair muita gente são precisamente os clubes de futebol. E no Porto é o Porto, e em Lisboa é o Benfica e o Sporting. São os que começam a ter mais tração. E, uma vez mais, o Salazar não gostava nada disso, porque como eram grandes ajuntamentos de gente pobre, aquilo fazia-lhe alguma impressão, e eram ajuntamentos de gente pobre que ficava exaltada, e que gritava, e que insultava o árbitro, e portanto não respeitava a autoridade. Aquilo era uma coisa que tinha muitos condimentos para não ser nada daquilo que o regime gostava. E, portanto, o que é que foi preciso fazer? Foi preciso, de alguma maneira, tornar o futebol uma coisa nacional, uma coisa que não está assim tão fora do cânone da Portugalidade, precisamente porque, lá está, este era o princípio sempre da propaganda. A gente tem que pegar em coisas que as pessoas gostam e colar essas coisas ao regime e dizer que elas de alguma maneira estão associadas ao regime. E nesse conceito, há bocado eu estava a falar do Pátio das Cantigas e do momento em que o Vasco Santana pega em 4 criancinhas, mete não sei aonde e diz aqui e vocês estão em segurança, e de repente por cima tens a palavra Salazar. Num outro filme que é o Leão da Estrela, o Leão da Estrela é claramente um filme de tentar transformar o futebol numa coisa nacional. De repente os tipos que vão à bola são 2 ricaços, já não são dois plebeus, já não são 2 pobres. Um é do Porto, outro é de Lisboa, portanto são de cidades diferentes, mas são do mesmo país e estão unidos por esta coisa de gostarem de futebol. Tens a historinha da menina rica que casa com um menino pobre, ou do menino pobre que casa com a menina rica. Há ali uma série de tópicos de acabar com as tensões sociais, de acabar com as tensões entre ricos e pobres, etc., que é feita a propósito desse filme e que é feita a propósito do futebol. E portanto começas a criar com isso a ideia de que o futebol é uma coisa onde estamos todos de acordo. Aliás, não só o futebol, pois também tens isso com a tourada. A tourada também é um sítio onde o Marial va lá da Terra e o Roberto que trabalha para ele, estão os dois juntos a ver o touro a ser espicaçado e no fundo somos todos o povo português. Há muito esse subtexto também na tourada. Portanto, é isso, quer dizer, a cultura que o Estado Novo tenta fazer nestas coisas é tentar dar uma ideia de que há coisas que toda a gente gosta, há coisas que não são especificamente populares, nem são especificamente elitistas, são coisas do povo português e, isso serve para dissolver o conflito social e funcionou, a verdade é que funcionou. Tu ainda hoje tens aí muita malta que acredita nesta conversa. Sim, e estamos a falar de marcadores culturais extremamente intensos em Portugal, não é? Portanto, o cinema teve aquele período em que depois desapareceu um bocado. O teatro mantém-se, e o teatro ainda hoje mantém-se, infelizmente mantém-se como uma profissão bastante precária. Mas, estas coisas, o fado continua a ser uma coisa que, até para ser o Cristiano Ronaldo, não é? Era toda a gente do Portugal é fado, não é? Lá havia aqueles velhinhos muito antigos que falavam do Eusébio, porque eram da bola, e pronto, e isso é uma daquelas coisas que é, acho que o Eusébio é um exemplo. Portanto, o regime fascista, sendo um regime de natureza capitalista, nunca se deixa perder uma oportunidade de negócio, não é? O Eusébio não foi criado em laboratório, na beira, com experiências genéticas para ser um jogador de futebol do caraças. Não, o gajo era fixe e tinha ali tudo em termos de propaganda que o Estado Novo gostava. Era um incentivo e uma mostra do lusotropicalismo, era um incentivo e uma mostra de que as pessoas das colónias podiam ter uma boa vida. Portanto, Portugal estava a fazer um bom trabalho nas colónias, apesar de... não. Obviamente não. Mas, conseguia...
não é? Conseguia trazer um menino pobre de Moçambique para Lisboa, para a metrópole, para a capital da metrópole, e para os maiores palcos da Europa, a ser um grande jogador da bola. Portanto, era o pico daquilo que era o fardo do homem branco, não é? Que era criar estes. Completamente. Não é? Tipo, é uma daquelas cenas de grande oportunidade. Achas que. Completamente. Já agora só dizer uma coisa, é que não é só o Eusébio. Por exemplo, a Amália Rodrigues também é isso. A Amália Rodrigues é a menina pobrezinha da moraria que vai Exato. trepar o elevador social do fascismo até ser a fadista nacional. E essa imagem é muito dinamizada, é muito apresentada. Voltando aos filmes, quer dizer, há uma série de filmes em que a Amália aparece. Há um filme qualquer em que a Amália aparece, me lembro perfeitamente. E, pá, porra, não me lembro agora do nome do filme. Mas ela basicamente nasce na moraria, quando ela precisamente nasceu, vai subindo muito na vida, vai ser a mulher rica de um senhor muito importante e não sei o quê, e até já canta em estrangeiro numa das cenas. E na última cena, tu vês a Amália Rodrigues com um lenço preto na cabeça, a entrar numa igreja que ainda hoje lá está no Martim Muniz, com uma música muito tristonha de fundo, como quem diz, a Amália Rodrigues continua a ser uma menina da moraria que vai à missa na igrejazinha do Martim Muniz. Já há uma cena ali de pegar na Amália e fazer dela um símbolo também de vês, menina, tu um dia podes vir a subir na vida se te portares bem dentro deste regime, que é muito curioso. Sim, isso por acaso estava-me a lembrar do personagem. O Leão da Estrela, eu conheço muito melhor o Pátio das Cantigas. O Leão da Estrela acho que só ouvi assim uma vez e foi assim um bocado aos pecheiros e uns bocados. Epá, e o personagem que tu estavas a falar do gajo que acaba por casar com a menina rica, há muito aquela cena é pobre, mas é honrado, é trabalhador, é um. Completamente. Não é? É um gajo, não anda na taberna. Eu lembro-me que há várias vezes essa conversa do ele não anda na taberna, não é um gajo dos vícios do povo, aqueles vícios nojentos que o povo tem de ir para a tasca beber copos. Epá, e há muito essa cena sim, é um personagem claramente propagandístico para o Estado Novo. Já agora, se sabes, as festas populares, tanto nomeadamente os Santos, também é uma cena que vem do Estado Novo. Epá, os Santos em si, talvez não. Tipo, a festa do Santo António já devia existir antes. Mas a orquestra, ou seja, a encenação toda lá das marchas populares, ou cá no Porto das Rusgas, com os bairros a terem cada um a sua marcha e a cena do arquinho e do balão e não sei o quê. Epá, sim, isso é claramente inventado nessa altura. Isso é claramente inventado nessa altura. Inventado, epá, basicamente o regime vai fazer disso um concurso anual, vai incentivar as coletividades que já existem a participar e a irem para lá fazer, enfim, coreografias com tais e tais características. Vocês agora têm de vir para aqui, a coreografia tem de ser assim e assim, e depois quem conseguir fazer isto melhor ganha um prémio no final. E de facto, isso depois cria a ideia de que sempre existiu. Epá, e não, nem pouco mais ou menos, é uma coisa com algumas décadas. Lá está, como eu ainda há bocado estava a dizer a história da tourada, não é? Aquela coisa de que a tourada sempre existiu e não sei o quê. Tipo, a primeira tourada que foi feita, a primeira tourada com as características, não é? Com a coreografia que tem até hoje, foi feita em 37 ou coisa que o valha, quando o Franco veio visitar Portugal pela primeira vez. Queriam mostrar ao Franco que existia uma coisa chamada tourada à portuguesa e fizeram uma tourada à portuguesa para o gajo, em que o touro não morre, não é? Com a diferença em relação à Espanha que o touro não morre. Pá, e tudo aquilo foi inventado para a ocasião. Depois foi-se repetindo ao longo dos anos, espalhou-se aquele espetáculo pelo país fora. Pá, mas aquilo foi inventado naquela altura. Aquilo não tem 100 anos. Pá, e é curioso ver, e daquilo que estávamos a falar, a capacidade que o António Ferro tem de pegar numa tecnologia que na altura era nova, principalmente então cá em Portugal, da televisão, do cinema, de pegar nisso e transformar isso num veículo de grande propaganda para o Estado Novo, num país com os atrasos que era Portugal do Estado Novo. Portanto, esta cena de adaptar o fascismo às novas tecnologias e à arte e à forma de inculcar aquilo que até hoje, e nós vemos
principalmente no campo da direita e na extrema-direita, isto são todos os marcadores culturais que eles defendem, mais alguns, claro, como é óbvio, mas isto é aquilo que dizem, que o que é ser Portugal, o que é ser português, o que é estar em Portugal, é estas coisas todas, é esta imagética toda que foi criada o século passado. Portanto, aqui se calhar para a pergunta e para a conclusão final é como é que tu vês o legado do António Ferro até aos nossos dias? Epá, é enorme, é absolutamente enorme. Tipo, a quantidade de coisas, de simbolozinhos que são inventados no tempo do António Ferro e continuam cá até hoje, como sendo parte da identidade, quer das regiões, quer do país todo, é imensa. Tipo, o António Ferro é responsável pelo facto do Galo de Barcelos ser o Galo de Barcelos, pelo facto dos lenços de amor de Viana serem os lenços de amor de Viana, enfim, pelo desenho que tinham os castelos quando foram restaurados no tempo dele, para serem o mais parecido com aquilo que ele achava que era um castelo medieval como devia ser. Epá, o homem deixou completamente uma. O gajo está envolvido na reabilitação do castelo de Leiria, é isso? Sim. Estou a falar disso, estou a falar desse, estou a falar do Castelo de Guimarães. Há uma série de reabilitações de castelos em que, quando aquilo vai ser reabilitado, o homem pensa, pá, o homem não é ele pessoalmente, mas as pessoas de quem ele se rodeia e que estão dentro do espírito de nós termos de fazer uma política do espírito, elas vão fazer a coisa parecer o mais. Epá, nós achamos que um castelo medieval, para as pessoas acharem que era uma coisa imponente, que era uma coisa poderosa, que era uma coisa, enfim, digna de um país muito importante, tinha que ter estas e estas características. Pá, e quando vão fazer a restauração, às vezes a restauração não tem nada a ver com o que estava. Aqui no Porto havia uma série de pinturas nas paredes da sede do Porto. Quando se fez a restauração, foram todas raspadas fora. E eram pinturas antiquíssimas, algumas eram da Idade Média. Mas na cabeça dos tipos que estavam a fazer aquelas restaurações, aquelas pinturas ali não davam uma ideia de uma igreja solene, de uma igreja vazia, de uma igreja despojada, não sei o que. Então foi tudo raspado fora e criou-se uma imagem que é muito comum de norte a sul, de como é que Portugal deveria ser na sua pureza original. Pá, e isso é uma coisa do António Ferro, e nós até hoje, primeiro porque conhecemos mal a figura, e segundo porque nós estamos metidos dentro dessa identidade e não temos facilidade em questioná-la, ainda hoje achamos muito que o Ferro era. Pá, não temos a percepção real da relevância que o tipo teve. Ele foi mesmo muito importante. Quanto à questão da tecnologia, eu se calhar terminava por aí, porque é uma coisa que eu gosto muito de dizer. O Estado Novo chamava-se Novo. Nunca disse que era uma coisa antiga. Nunca disse que era uma coisa antiquada, nunca disse que era uma coisa velha. Tipo, o nome que ele escolheu, e podia ter escolhido qualquer nome, foi Estado Novo. Ou seja, foi para dizer a toda a gente, nós não temos nada a ver com o que estava para trás. Claro que depois foram-se buscar os reis, foram-se buscar os heróis nacionais, foi-se buscar a história, etc, etc. Mas a ideia era uma ideia de novidade. Pá, e há uma passagem do Salazar. O Salazar tinha muitos defeitos. E um dos defeitos que o Salazar tinha era escrever muito bem. E, portanto, quando a gente lê coisas ditas pelo Salazar ou escritas pelo Salazar, fica com a sensação de que está a ouvir alguma coisa que interessa porque está bem dito. E ele escreveu isto, pá. O Estado empenhar-se-á em explicar aos portugueses a identidade de si. Grande missão tem esta instituição, ainda que só lhe toque o que é nacional, porque tudo o que é nacional lhe há de interessar. E levar o espírito da gente portuguesa no conhecimento do que é e realmente vale, como grupo étnico, como meio cultural, como força de produção, como capacidade civilizadora, como unidade independente no concerto das nações. Clamar, gritar incessantemente o que é contra o que se diz ser. Repor constantemente as coisas no terreno nacional, referi-las sempre à nação, é necessidade inadiável que deve ser satisfeita, que há de ser com a colaboração dos maiores valores portugueses, dispostos a trabalhar nesta cruzada e com alegria, com sentimento, com alma. Ou seja, o que o Salazar está aqui a dizer, basicamente, isto é uma parte num discurso que ele faz, em que está a explicar o que é a política do espírito, que o Ferro depois vai concretizar. Ele está a dizer com toda a clareza, nós vamos buscar os melhores valores da nossa sociedade. Nós não vamos buscar gente que não sabe o que está a fazer, vamos buscar gente que sabe fazer cinema, gente que sabe fazer rádio, gente que sabe fazer
propaganda, gente que sabe fazer as coisas com os métodos que hoje em dia são os mais eficazes. E vamos pôr essa gente a dar às pessoas a noção de que são uma unidade cultural, que são uma força civilizadora, são uma força produtiva. Vamos criar na cabeça dos portugueses a ideia de que eles podem levar isto para a frente. Não é uma coisa passadista. Passa a história a ideia de que o Salazar era um senhor passadista. Se calhar ele até era, do ponto de vista pessoal. Mas ele percebia que não era isso que funcionava. E depois vai encarregar o Ferro de fazer com que ele crie uma identidade nacional em que, no fundo, o que está lá é isto. Nós estamos dentro de um país que tem uma história, tem um passado importante, e nós temos agora de fazer com que no futuro continuemos a ser importantes, e para podermos ser importantes temos de apoiar o regime que está aqui. E isso vai ser a grande tarefa do Ferro, e vai ser uma tarefa que o Ferro vai conseguir concretizar com um bom sucesso, até porque nós estamos 50 e tal anos depois do 25 de Abril, e se a gente for pensar no que é que a gente considera símbolos nacionais e coisas icónicas da cultura portuguesa, vamos tropeçar em coisas que foram criadas no tempo do Ferro com muita facilidade, como eu estive a dizer até aqui. Antes de fazer uma última pergunta, pelo menos temos o pastel de nata, meu. O pastel de nata não teve nada a ver com o raio do António Ferro, para não? Por acaso não sei especificamente a origem do pastel de nata, mas se nós concluíssemos que não, eu ia ficar muito surpreendido. Porque o gajo era filha da mãe, o gajo ia buscar tudo. O gajo ia buscar bolos, o gajo ia buscar as cenas todas. Mas não sei, hei de procurar, eu vou procurar e depois vou descobrir a história do pastel de nata e digo qualquer coisa. Porra, não me destruas isso. Só mesmo aqui uma última questão, e vamos fugir aqui um bocado ao assunto, mas acho que é interessante e complementa-se àquilo que temos estado a falar. Sabes, portanto, esta cena do espírito é muito pelo veículo da propaganda, mas também é muito aquilo que é feito a nível da educação. Estou-me a lembrar dos manuais da época e não sei o quê. Portanto, é feito também essa endoutrinação logo desde pequenino, e principalmente com a ocupação dos tempos livres das crianças, com a mocidade portuguesa, com outra cena que as raparigas iam, que eu nunca me lembro do raio do nome daquilo. Há aqui uma sobreposição entre estes dois ministérios e entre estes dois vetores de socialização, não? Completamente, e aliás eles pegam-se volta e meia. Isso é uma coisa engraçada da história dessa altura. A ver quem é que recebia mais dinheiro, não? Exatamente, é daquelas coisas de então, mas isto é propaganda ou é educação? E dá problema para perceber se é tarefa do Ministério da Educação ou tarefa do Ministério do Secretariado da Propaganda Nacional. Pegar dos meninos e levá-los a fazer paradas da mocidade portuguesa é um problema. O Ministério da Educação vai acabar muitas das vezes por levar a melhor, porque é fácil vender a ideia de que educar as criancinhas é muito importante, e porque de facto eles tinham ao mesmo tempo uma tarefa doutrinadora e tinham uma tarefa que era muito útil à classe dominante, que era ensinar os miúdos a saber ler e escrever e a saber fazer contas, que eram coisas que eles precisavam que os miúdos soubessem fazer para exercerem as suas profissões quando saíssem da escola, e portanto muitas vezes o Ministério da Educação levou a melhor. Mas de facto havia ali uma tensão para saber o que é nosso, o que é vosso, e isso deu muitas discussões. Mas sim, quer dizer, tudo fazia parte, no fim de linha, de um projeto de um projeto de doutrinação dentro das ideias do regime, que também vamos cá ser sinceros aqui entre nós, que ninguém nos ouve. Todos os regimes fazem essa merda, quer dizer, não é uma coisa que o Salazar se lembrou, tirou da cabeça dele. A gente quando vai ler os manuais escolares pós-25 de Abril e começa a encontrar lá, sei lá, vou falar de uma cena que é o meu objeto de trabalho, a forma como se fala do 25 de Novembro, a forma como se fala da adesão à União Europeia, a forma como se fala percebes? Aquela linha que se cria quase lógica de que houve 25 de Abril, derrotou-se os comunistas, entramos para a democracia ocidental, fomos na direção da União Europeia, correu tudo lindamente e agora somos... Enfim, este regime resolveu os problemas todos porque agora somos todos uma nação do século XXI. Isto é propaganda, meu. Isto é propaganda pura e dura, quer dizer, não é o António Ferro a fazer isto, há de haver um António Ferro qualquer que pensou nisto pela primeira vez. Eu não conheço o nome desse gajo, mas esse gajo existe de certeza absoluta, e a lógica continua a ser a mesma. Os regimes não sobrevivem muito tempo se as pessoas não acreditarem que eles são uma coisa bem importante e que faz parte quase da identidade delas serem
serem apoiantes do regime, portanto eles fazem essa propaganda. O Salazar era provavelmente um gajo mais descarado e o Pega era um gajo mais talentoso do que os gajos do regime atual. Isso aí eu não estou disposto a aceitar. Muito obrigado, João. A não ser que tenhas alguma consideração final. Nunca comam pizza com ananás. Foda-se, meu. Pá, não havia necessidade. Não havia. Eu sou da equipa da pizza, do ananás na pizza, portanto, é pá, pronto, isto está tudo acabado. Nunca mais cá voltas ao programa. Pá, ora, muito obrigado, João. Grande abraço. Gostei de te ouvir. Eu a ti, meu, epá, olha, foi muito educativo, foi um bom episódio, não ficou muito grande. Epá, e contamos contigo numa próxima que havemos de combinar. Com certeza, diz coisas.